Mais um trimestre se inicia e com ele a responsabilidade de semanalmente prepararmos aulas que visam edificar, exortar e abençoar a vida dos nossos alunos da Escola Bíblica Dominical ou então da Escola Bíblica Semanal. Talvez a sua escola bíblica não seja no domingo, mas seja em algum dia da semana, ou talvez seja no domingo de manhã, ou não, talvez seja no domingo à tarde. Mas a nossa responsabilidade como professor é preparar uma aula que visa abençoar a vida dos nossos alunos. Professor, quem é você no preparo de suas aulas? Será que você é aquele professor que começa a preparar sua aula no sábado à noite, depois de ter feito tantas coisas durante o dia? Depois de ter ficado horas e horas no celular, de ter saído, de ter passeado, de ter ido à noite na igreja e chega em casa à meia-noite, eu preciso preparar uma aula porque amanhã eu vou dar aula e eu tenho que dormir para acordar cedo, já é meia-noite, já sei, vou ficar 20 minutos estudando aqui, fazendo uma anotação, amanhã eu acordo 10 minutos antes e eu preparo a aula e vou levar a aula para ministrar para os meus alunos. Professor, lembre-se, você é um formador de opinião, você é um mestre. Os alunos te veem como um mestre e tudo que você fala para os alunos é verdade e verdade absoluta. Então, cuidado, você pode errar em alguma parte aqui e pode trazer esse erro para o aluno como uma verdade. E isso pode ser um perigo muito grande. Nós estamos recebendo com muita alegria o pastor, professor, escritor, teólogo Elianai Cabral, que traz para nós um comentário interessante. Ele vai comentar sobre o verbo que se fez carne, que é Jesus habitando no nosso meio. E ele traz, o professor Elianai Cabral traz para nós Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, que é João. Então nós temos aqui já na introdução um conteúdo muito bom. Prepare a sua aula, já começa durante a semana. Esse vídeo é um vídeo de alerta para você, é um chamado como um amigo, para que você possa estar imerso mesmo nessa vocação que o Senhor te chamou, que o Senhor tem te dado, nessa oportunidade de falar sobre o Evangelho por meio das aulas da Escola Bíblica Dominical. Que possamos ser como João, que de fato separou testemunhos exclusivos e inseriu no seu evangelho para mostrar quem Jesus verdadeiramente é. O evangelho de João, o evangelho escrito por João, ele se diferencia dos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. João ele é diferenciado. Organizadamente, ele faz questão de pontuar 7 sinais para mostrar não somente a humanidade, mas mostrar também e principalmente a divindade de Jesus. Aí como que nós podemos saber quem de fato é esse João? Aí ele vai explicar aqui, através da autoria e da data, que João não se apresenta em seu evangelho. Eu, João, conforme o apóstolo Paulo se apresenta em suas cartas, em seus escritos. Não. João, ele não se apresenta. E como nós podemos saber que de fato João que escreveu, ou esse João que escreveu, foi o João discípulo de Jesus? Ele mostra aqui por meio dos pais da igreja, que comentaram, que afirmaram que de fato João é o escritor desse evangelho. Então, nós podemos aqui observar vários temas que vai girar em torno de Jesus como verbo, Jesus como divino que habitou no nosso meio. Então aqui não é uma aula, é apenas uma chamada de atenção positivamente para você, para que nós possamos de verdade preparar a nossa melhor aula, para que nós possamos entregar o nosso melhor. Faça como Paulo, eu me gastarei, eu me deixarei gastar pela causa do Evangelho.
Se deixe gastar pela causa do Evangelho. Se deixe gastar por lecionar uma disciplina que visa abençoar, edificar e transformar a mente dos seus alunos. Seja um professor como Jesus, que ele era integral, dava o seu melhor, tanto no conhecimento quanto na autoridade e através também das suas palavras proféticas. Seja como Jesus, um exemplo de professor para nós. Ele só fez o que fez. O seu ministério só atingiu grandes proporções porque Jesus ele se preparou lá 30 anos para 3 anos ou 3 anos e meio cumprir o seu ministério. Então, olha como é fundamental a preparação do aluno. Eu li certa vez uma frase de Billy Graham e ele dizendo que se ele tivesse 10 anos de ministério, se ele pudesse recomeçar e tivesse 10 anos de ministério, ele se prepararia 8 anos para cumprir apenas 2 anos de pregação. Então ele falou que se prepararia, estudaria, oraria muito mais nesses 8 anos para 2 anos ele ir para as ruas e evangelizar e pregar. Olha a importância da preparação. Quando nós estamos ali lecionando para os alunos, aquilo ou aquela ação é apenas uma parte de um todo, que tem que ter começado na preparação, através da oração, através de horas de estudo, para que nós possamos pesquisar e sermos usados por Deus, para que naqueles 45 a 50 minutos possamos ser um canal limpo, um cano onde passa o precioso óleo do Espírito Santo para transformar a vida dos nossos alunos. Prepare com qualidade. Você está falando de Jesus nessas lições. Você está falando do Filho de Deus, a pessoa mais importante do universo, a pessoa mais importante, mais preciosa para Deus, que é o seu Filho, Jesus Cristo. Então, fale dele com qualidade. Dedique-se, tire tempo para falar com muita qualidade. Pesquise, compre o livro de apoio, não fique apenas na revista, mas faça ao máximo, porque, professor, eu tenho certeza que quem mais vai ganhar com isso é você. Eu sei que os seus alunos vão ser beneficiados com suas aulas, mas quem mais vai crescer nesse processo será você, porque você vai estudar o que os alunos não vão estudar. Você vai anotar o que os alunos não vão anotar. Você vai orar por aquilo que os alunos não vão orar. Muitos alunos nem orar vai, mas vai chegar lá como quem caiu de paraquedas na sua sala. Mas você é diferenciado por quê? Porque você pensou durante a semana sobre aquele momento. Você orou sobre aquele momento de aula. Você pediu ao Espírito Santo capacidade para aquele momento. Você preparou um material para aquele momento e você vai expor naquele momento aquilo que é uma preparação. É como um iceberg. Já viu um iceberg? Ele é grande, né? Um iceberg é muito grande. Pro lado de fora ele é grande, mas quando nós vemos um iceberg em imagem, conforme eu estou colocando aí para você, nós podemos observar que a parte que ninguém vê é maior, é muito maior. A parte que ninguém vê para nós é a preparação. Essa parte aí de baixo é onde ninguém vai ver, é onde você está no seu quarto, ou na sua sala, ou na sua cozinha, preparando as aulas. Ninguém vê. E o resultado é aquilo que as pessoas podem ver. Mas tenha certeza que Deus, ele vai te honrar, que Deus vai abençoar a sua vida muito mais por aquilo que ninguém vê do que por aquilo que as pessoas podem contemplar. Aquilo que as pessoas podem ver, elas podem retribuir a você dizendo: boa aula, professor, parabéns. Mas aquilo que ninguém vê, só Deus pode retribuir a você. Lembra da oração que Jesus, um caso que encaixa naquilo que nós estamos falando? Lembra da oração que Jesus fala: entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora ao seu Pai em secreto, porque
ele estando e vendo, colhendo a sua oração em secreto, ele vai retribuir isso. Ou seja, todo esse esforço seu, toda essa preparação de aula que ninguém consegue ver, pode ter certeza, ele estará vendo e ele vai estar retribuindo a você. Então lembre-se, quem mais ganha nessa história de lecionar é você. Quem mais cresce é você. Quem é mais abençoado é você. Quem está mais perto de Jesus porque está estudando sobre ele é você. Quem recebe mais dons é você. Quem recebe mais capacidade e sabedoria é você. Então, lembre-se sempre, quem mais vai ganhar nessa história é você. Então, que o tempo de preparação seja muito maior, muito mais amplo do que o tempo de apresentação.